Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem. Vamos iniciar mais uma aula de matemática, né? Hoje, dia 24 de maio de 2021. Eu espero que vocês estejam bem e sempre motivados, né? E com vontade de aprender. A unidade temática de hoje é números naturais, a gente continua. O objeto de conhecimento é expressões numéricas envolvendo as operações estudadas. E o que é uma expressão numérica? É algo simples que vocês precisam prestar bastante atenção para compreender direitinho o conteúdo, tá bom? Contem comigo para qualquer dúvida que ficar após essa aula, entrar em contato e a gente aprender juntos, tá bom? Então, vocês podem acompanhar esse conteúdo lá na página 66 do livro de vocês. Então, temos aqui expressões numéricas. O que é a expressão numérica? Você já ouviu falar nessa palavra? As expressões numéricas, elas são sequências de duas ou mais operações que devem ser realizadas respeitando determinada ordem. Então, quando eu tiver mais de uma operação, né, para ser resolvida, eu tenho uma expressão numérica, como a gente vê aqui o exemplo desse menininho aqui, ó, que ele está pensando numa expressão numérica. Tem aqui, né, além da presença desses sinais aqui que a gente vai entender já daqui a pouco quais são eles. Então aqui a gente tem a operação de adição, né, o mais, menos, tem o dividir e tem o multiplicar com ponto, né? Então vamos entender melhor agora. Expressões numéricas envolvendo as operações estudadas. Quais foram as operações que a gente estudou até o momento? A gente estudou a adição, a subtração, a multiplicação, a divisão e, por último, a potenciação, né? Que também é uma operação. Então, vamos começar com um exemplo aí que está também no livro de vocês. Veja as cédulas que Fernanda e Selma receberam de mesada. Fernanda, né? Ela recebeu uma cédula. Recebeu duas cédulas de R$10 e duas cédulas de R$5. E Selma recebeu duas cédulas de R$10 mais uma cédula de 5. Observe como podemos indicar a quantia que cada uma delas recebeu. Olha, Fernanda, ela recebeu duas vezes. Eu vou colocar entre parênteses a nota de 10 e a nota de 5. Por quê? Porque esse 2, né, ó, ele vai multiplicar tanto 10 como multiplicar o 5. Eu tenho duas notas de 10 e duas notas de 5. Selma, ela tem duas notas de 10, 2 vezes 10, mais uma nota de 5. Então, eu peguei 2 vezes 10 e multipliquei. Eu multipliquei 2 vezes 10 e somei com 5, certo? Então, aqui, se a gente for observar, né, a gente vai determinar o valor que cada uma tem aqui, ó. De forma bem simples, a gente sabe que Fernanda, ela tem 10 mais 10, 20, mais 10, 30. E Selma, ela tem 25, né? 2 de 10 mais 1 de 5. Dizemos que 2 vezes, parênteses, 10 mais 5 e 2 vezes 10 mais 5 são expressões numéricas. Por que uma expressão numérica? Porque possui a presença de mais de uma operação. Aqui a gente tem um sinalzinho de vezes, que é multiplicação, e o sinalzinho de mais, que é uma soma. Embora essas operações sejam formadas pelos mesmos números e pelas mesmas operações, elas têm valores diferentes. Vocês observaram que aqui a presença desse parênteses, ele fez a diferença na resolução dessa questão? Por quê? A gente tem aqui os mesmos valores, ó. Eu tenho o 2, o 10 e o 5. Aqui eu tenho o 2, o 10 e o 5. O fato desses dois valores estar entre parênteses, né, me possibilita multiplicar por esse mesmo 2 aqui. Porque tudo que está fora vai ser multiplicado por tudo que está dentro. Esse que está fora vai ser multiplicado por tudo que está dentro, né? Então, vamos ver aqui mais umas regrinhas. Como vou saber qual é a ordem que devo efetuar as operações? Para resolver uma expressão numérica, eu preciso saber a ordem. Então, é importante que vocês anotem, né, cada etapazinha do slide, para vocês entenderem o que é que deve se resolver primeiro, para poder chegar ao resultado correto. Então, aqui, ó,
Fernanda, ela tem 2 vezes 10 mais 5. Como está entre parênteses aqui, ó, se vocês observarem, os valores que estão entre parênteses, eles foram somados. 10 mais 5, 15. E eu cheguei a 2 vezes 15 é igual a 30, que foi o valor que a gente já tinha visto que Fernanda tinha. O valor de Selma, o que é que foi feito aqui, ó? Tá vendo essa setinha? Então, foi resolvido primeiro essa multiplicação. Depois, foi somado com o número 5, que chegou ao número 25, onde a gente já tinha descoberto antes. Tá bom? Quando a expressão numérica ela tem parênteses, resolvemos primeiro a operação que está dentro do parênteses. Então, a primeira regrinha que vocês devem anotar. Quando a expressão numérica tiver parênteses, você resolve primeiro o parênteses, tá certo? Então, veja alguns exemplos aqui. Aqui a gente tem 15, esse sinalzinho aqui é o de dividir. Dividido por 5 menos 2. O que foi feito aqui, ó? Repetiu 15, que está fora do parênteses. Repetiu o sinal, que é dividir. E esse 3 aqui, tia, de onde apareceu? Esse 3 aqui foi o resultado dos valores que estão dentro do parênteses. Quanto é 5 menos 2? 3. Então, 5 dividido por 3 é 5, que é o nosso resultado aqui. Aqui temos 4 mais 6 elevado a quadrado, elevado a 2, né? A gente viu que quando uma potência é elevada a 2, a gente chama de quadrado. Então, aqui tem igual a 10 elevado a 2, que é igual a 100. Então, vamos só lembrar aqui a operação de potência. Primeiro aqui, a primeira regra que a gente observou aqui na expressão numérica é que a gente resolve primeiro o parênteses. Então, está explicado porque está um 10 aqui, certo? 4 mais 6 é igual a 10. Então, eu repeti agora o 2, né? O expoente. 10 elevado a 2 é igual a 100. Tia, mas eu não entendi potência. Eu não lembro. Então, vamos lembrar aqui, ó. É importante que vocês lembrem também, porque a gente tem a avaliação e já vai cair potência. Então, 10 elevado a 2 é a mesma coisa do 10 se repetir 2 vezes. Então, quando eu faço essa multiplicação, quanto é 10 vezes 10? 10 vezes 10 é 100. Lembre-se sempre que a potência, né, o expoente, ele determina quantas vezes aquele número vai ser multiplicado por ele mesmo. Por exemplo, 10 elevado a 2. O 10 está sendo multiplicado por ele mais uma vez. Então, o 10 está se repetindo 2 vezes aqui, né, que é a quantidade que tem o expoente. Vamos observar esses aqui do lado, ó. Observando esse do lado, temos 10 mais 4 vezes 10, ó, 10 mais 4, entre parênteses, vezes 8 menos 6 é igual a 14 vezes 2 igual a 28. Então, a gente observa aqui o seguinte, ó. Primeiro foi feito a continha que está dentro do parênteses. Quanto é 10 mais 4? 14. Repetiu o sinal de vezes, não foi, ó? E agora resolveu o outro parênteses. 8 menos 6, 2. E agora a gente faz o seguinte. 14 vezes 2, 28. Tá certo? Essa próxima aqui, ó. Resolve primeiro o que está dentro do parênteses, lembra? 4 mais 18 é quanto? 22. Agora eu vou repetir o que está fora, normal, ó. Vezes 2, que é igual a 44. Nas expressões sem parênteses, só com adição, só com multiplicação, a gente vai agrupar da maneira que a gente preferir, pois essas operações elas possuem propriedade associativa. Então, veja aqui. Temos o 4 mais o 5 mais o 10. Então, 4 mais 5 é 9, mais o 10 é 19. Ou, eu posso só somar 5 mais 10, dá 15, soma com 4, dá 19 também. Então, a ordem aqui não tem problema nenhum. Na multiplicação também, ó. 3 vezes 2 vezes 4. Primeiro eu escolhi o 3 para multiplicar com 2, que deu 6. Depois eu multipliquei por 4, que dá 24. Ou eu deixo o 3 aqui, multiplico 2 por 4, dá 8. Multiplico por 3 vai dar 24. Ficou confuso? É só para vocês entenderem, pessoal, que a gente vai resolver aqui, né? Aqui da maneira que a gente preferir. Quando a gente não tem parênteses. Quando a gente tem parênteses, a gente vai resolver primeiro o parênteses, tá bom?
Por hoje é só. Vamos para a atividade. A atividade tem 5 questões, são questões simples, tá bom? Se sentirem dificuldade, entre em contato comigo, não resolva a atividade sem compreender o conteúdo, tá bom? O objetivo maior é que vocês entendam, que vocês se resolvam de forma bem consciente, de forma que mostre que vocês entenderam, tá bom? Então, qualquer dúvida, entre em contato comigo. Quando abrir o formulário e achar que tá alguma coisa difícil, tirem as dúvidas, tá bom? Que eu estou à disposição para ajudar vocês. Então, vamos para a atividade de hoje. Bons estudos, tá bom? Tem um resumo disponível lá no Google Sala de Aula, como eu já avisei no grupo, para vocês estudarem também para a prova de amanhã, tá bom? Amanhã temos mais aulas de matemática, mais a prova. Lembrando que a prova ela tem disponibilidade de 24 horas, é importante que vocês façam no prazo correto para não ter problema depois na formação da nota de vocês, tá bom? Então eu conto com a participação e a dedicação de vocês e contem comigo sempre, tá bom? Até mais, pessoal. Bom dia.